Fala, gente! Como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda em mais um devocional onde nós acreditamos de que a fé se aprende. Devocional de número 1087. Passos com aquele que diz: eu sou o caminho. Quem caminha com ele encontra uma verdade que nunca viu. Encontrando essa verdade, você recebe uma vida dentro de você, eterna, eterna, eterna. Muitas vezes a gente tem a sensação de que está tudo bem, mas esse tudo bem é nesta vida e na vida eterna. Está tudo bem? Se eu morro hoje, para onde eu vou? Então, esse é um assunto que poucos querem falar, poucos querem ouvir, mas é o que alegra o nosso coração. Como cristão, o que alegra o nosso coração é essa verdade, é essa esperança. Vamos falar mais sobre isso aqui hoje. Se você tiver fé, se você quiser esta fé, vem com a gente até o final, tá bom? Então, você aqui, quero convidar todo mundo que está aí no gravado, que vocês venham para o ao vivo. Nem sempre a gente consegue deixar gravado, inclusive. Então, Érica, Tati DBO, a Janaína.teles. Tem alguém aí pela primeira vez? Bia 282, a Vini Coutinho, Dani Ferraz, Tarsila Beluco, Mari. Tem alguém aí pela primeira vez? Anderson. Há uma palavra de Deus para você. Há uma palavra de Deus para nós. Já vai pegando sua Bíblia. Dispara o dedinho no coração, por favor. Dispara o seu dedinho aí no coração. Vocês estão ouvindo bem? Bom dia, Juju. Bom dia, Rodrigo. Dia 25 de junho, eu vou falar no final, dar os recados, 2 recados. Mas no dia 25 de junho, nós vamos estar juntos em São Paulo. Se Deus quiser, no Box CrossFit Santana. Por exemplo, a Gabi Cres que entrou aí, bom dia, Gabi, ela faz CrossFit. Eu e Bruno a gente não faz não, mas Deus está levando a gente lá para levar a palavra, num box, numa academia, olha que legal. E foi o lugar onde a gente se encontrou a primeira vez, em 2020. E Deus está nos levando para lá de novo. Um beijo pro Boi, para todos os sócios dele, para os alunos, beijo no coração, bora lá. Então escreve assim: eis-me aqui, Senhor. E se tem alguém pela primeira vez, fala assim: eu tô aqui, né? Mas escreve assim: eis-me aqui, Jesus. Escreve. Vai, não custa nada, não paga nada. Escreve só assim, eis-me aqui, Jesus. Manifesta isso. Manifesta a tua fé. Eis-me aqui, Jesus. Manifesta. É muito importante a gente colocar para fora. Então, pelo menos 10 pessoas aqui, escreva aí: eis-me aqui, Jesus. Lia Santana, Mari, muito bem. Gente, eu ganhei isso aqui do pessoal do Ceará. Ó que legal. Ó que legal. A mandala. Cola na videira, porque a fé se aprende. Porque a fé se aprende. Ô Bruno, que história que é essa de que a fé se aprende? Deus falou muito forte comigo ontem. E eu compartilhei um pouco com vocês ontem no devocional. Quando a gente diz a fé se aprende, a gente está dizendo que crer em Deus se aprende. Quando a gente diz crer em Deus se aprende, a gente está dizendo que confiar em Deus se aprende. Quando a gente diz confiar em Deus se aprende, a gente está dizendo que existe um caminho para você buscar prazer. Então, quando você diz eu creio em Deus, eu creio em Jesus, você pode dizer, se é que você experimenta, eu tenho prazer em Jesus. Eu tenho prazer que me satisfaz. Então eu quero orar no nome de Jesus, que todos que entraram até aqui e todos que ficarão até o final, que você possa encontrar um prazer que vai deixar você satisfeito ao começar o dia.
Este é o dia que o Senhor fez, está escrito na Bíblia. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Ou seja, que a nossa alegria, que a tua alegria, que a minha alegria, a nossa, esteja nele. Que o nosso engajamento, verbo muito conjugado hoje nas redes sociais, que o nosso engajamento, verbo engajar, possa estar na presença dele. Então, Jesus, muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui fluindo na tua palavra. Cada palavra que sair da minha boca que seja sua e não minha. Não me deixa falar pela minha natureza humana. Não me deixa falar por boa comunicação de natureza humana. Não é isso que transforma a pessoa. O que transforma é a tua presença. O que transforma é a tua vontade nessa live. O que transforma é o teu Espírito Santo fluindo nesse lugar. Seja bem-vindo, Jesus. Eu creio que o Senhor irá fazer o que tiver que ser feito na vida de cada pessoa que está aqui. Em teu nome que nós levamos essa palavra. É a tua palavra. Amém. Amém. E amém. Vambora? Lucas capítulo 18, se alguém puder anotar para mim aí, Lucas capítulo 18, versículo 1 a 8. 1 a 8. Uma parábola que Jesus contou para os discípulos, dando um caminho para nós nunca desanimar na vida. Ele dá um caminho para a gente nunca desanimar. Quando ele fala nunca, você vai ver aqui. Obrigado, Tati. Não é que você não vai vir o cansaço e o desânimo, mas você nunca mais vai ficar presa no desânimo. Você vai receber aqui agora, então presta atenção. Anota, papel e caneta. Quem não disse eis-me aqui, Jesus, que você possa falar? Eis-me aqui, Jesus. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse, a parábola: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faça-me justiça contra o meu adversário. Fecha aspas. Essa é a parábola. Mas Jesus continua. Tem mais um pouco de parábola. Por algum tempo ele se recusou, mas ao final o juiz se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. E aí acaba a parábola aqui. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Guarda isso, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, o Cristo, Jesus, encontrará fé na terra? Interrogação. Nós vamos no detalhe agora. Agora, uma coisa que eu falei com o Bruno ontem à noite, eu de todo o meu coração vou dizer aqui para você que está colado na videira há muito tempo. Eu digo isso para mim, digo isso para Bruna, e Bruna tem o direito de dizer para mim, e eu creio que a gente tem liberdade para dizer aqui um para os outros. Quando você estiver cansado, desanimado, você precisa reconhecer isso. Eu demorei muito tempo para entender isso. Porque quando você conhece a verdade, o caminho, quando você já teve experiências com Jesus, quando você já teve experiências com Deus, às vezes a gente entra num campo de arrogância na fé, de orgulho na fé, de medo de expor a sua fraqueza.
Deixa eu te dizer, quando você está fraco, é aí que você está forte. Então não tenha medo de chegar para o teu pastor, para a tua pastora, que você está mal. Não tenha medo de, hoje eu não estou legal, mas eu já sei onde eu busco o escape. Eu já sei onde eu busco a força. Mas é muito importante que nós entendamos que nós somos vulneráveis nesta terra. E quando a gente não expõe isso, principalmente você que está aí ouvindo, de repente você serve na igreja, você é obreiro, obreira, é pastor, é pastora, é alguma coisa aí. Não interessa. Você é ser humano acima de tudo e você pode cansar e desanimar. Nós estamos aqui para nos ajudar, essa que é a realidade. Mas eu já fui essa pessoa, poxa, mas eu no início do Cola na Videira era assim. Poxa, mas eu levo a palavra todo dia, eu não posso expor minhas fraquezas. E aí o Espírito Santo falou, quem te disse? Agora, o primeiro a expor é a Deus. E depois, pessoas que você conta no dedo que você pode expor a sua fraqueza. No máximo, você não tem mais de 5 pessoas para expor sua fraqueza. É até menos, 3, talvez, 2, 1, que você verdadeiramente pode confiar, mas não deixa de expor. Eu não sei quem precisa ouvir isso. Principalmente os homens dessa sala. Abra a boca, mano. Não guarda mais não. Não faça que nem eu durante 32 anos, guardando, me fingindo de forte. Chega desses adultos chatos. Nós temos que ser como uma criança nesse caso. Tá com fome? Falo, tô com fome. Tô com sede? Tô com sede. Tá com sede? Falo, tô com sede. Quero ir no banheiro. Criança é assim, é livre. E nós podemos ser livres. Quem está entendendo isso? Parece que não estou sendo ouvida. Por quem? Por quem que você não está sendo ouvida? Por quem que você não está sendo ouvida? Bora. Só confirmação. Pronto. Então foi entregue aí para quem precisa. Olha só. Então Jesus ele está falando, lembra aqui ó, comigo, vamos de novo aqui ó. No primeiro versículo, Jesus está dizendo o quê? Jesus contou aos discípulos uma parábola, vírgula. Então Jesus ele está falando com os discípulos. Ai Bruno, você já repetiu isso. Mas o que tem a ver? O que tem a ver é o seguinte. Não era só discípulo que caminhava com Jesus. Não era só, então você não é mais. Eu sou assim como você falou. Agora você não é mais. Você pode expor a sua vulnerabilidade. Mano, o primeiro passo para que a gente possa viver essa fé é reconhecer as nossas fraquezas. Essa fé não é motivacional ao ponto de dizer para você que você é forte. Eu não sou forte e nem quero ser forte. É sim, Bruno. Não sou. Tudo posso naquele que me fortalece. Através da palavra de Deus eu recebo força. Mas eu sou fraco. Mas através da palavra de Deus eu recebo força. E a própria palavra de Deus diz, não se orgulhe o forte na sua força. Se você quiser se gloriar em alguma coisa, glorie-se em me conhecer. Assim diz o Senhor. Então quando você entende a Bíblia e conhece de forma pessoal a Jesus, você recebe força dele. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, ô Kênia, me manda um WhatsApp lá, Kênia, antes que eu esqueça. Me manda um zap, tem uma notícia pra você. Manda o zap. Então, mas eu respondo daquele jeito, né? Que abre meu zap é assim, ó. Eu falo com muita gente, não é só do Cola, da empresa. Então esse meu WhatsApp explode. Ó, presta atenção. Existe os discípulos e existe a multidão. Preste bem atenção. Discípulo é aquela pessoa que está nesta live que quer ser como Jesus. Quer imitar os comportamentos e as atitudes de Jesus. Por isso que a pergunta que você tem que fazer no seu dia a dia, nas brigas da tua casa, nas crises que tem por aí e tal, o que Jesus faz nessa situação? Esta é uma pergunta que eu devo fazer, que você deve fazer, inclusive para você conhecer mais a palavra, porque você vive
situações ao longo do seu dia e o tempo todo você faz a pergunta: o que Jesus diz sobre isso? E o que Jesus diz sobre isso está escrito, de Gênesis a Apocalipse. O que Jesus diz, o que Jesus faria nessa situação de conflito, o que Jesus faria, nessa situação de briga, o que Jesus faria. Quando você faz essa pergunta e vai para a Bíblia, o Espírito Santo te guia na resposta, porque ele deseja te dar a resposta, mas ele quer ver você perguntando, ele quer ver você buscando. Ah, Bruno, mas por que Deus não facilita as coisas? Para de ser mimado e mimada. É só você pensar na sua relação com o teu filho e com a tua filha, ou no seu futuro filho e na sua futura filha. Hoje eu tenho uma filha, eu posso dizer, eu quero ver a Betina. O meu desejo é ver a Betina com desejo de ficar comigo, de me perguntar, com desejo de me buscar, como é todos os dias pela manhã. Mas eu vou ficar muito triste se ela quiser ficar comigo apenas por obrigação, por medo, por obrigação, por regra. Tenho que ficar com meu pai, tenho que almoçar com meu pai, que saco, todo domingo eu tenho que almoçar com meu pai, ai que tédio. Não, eu desmarco o meu encontro com minhas amigas, com meus amigos, porque eu quero estar com meu pai. Que nem o filho da Juju, desmarca o meu compromisso agora para almoçar com a minha mãe. Poxa, e aí, Jussara, você ficou feliz? Aff, é claro, o mundo para pro pai e pra mãe quando o filho deseja isso. Quem está entendendo isso? Jesus, me dê paciência, por favor. Olha só. Então Jesus está falando com os discípulos e não com a multidão. Escreve aí: eu sou discípulo. Ainda que você não seja, ainda que você nunca pensou sobre isso, se eu sou discípulo ou sou multidão, escreve aí: eu sou discípulo de Cristo. Eu desejo andar como Jesus. Mano, essa é a nossa geração. O pau tá torando. Brigas, conflitos, ideologias, posições. E cada vez menos pessoas estão falando: eu sou discípulo de Jesus. Abra tua boca com ousadia: eu sou discípulo de Jesus. Deixa eu te dizer, quando você fala isso, não tenha medo de falar assim: mas como que eu vou ser? Eu não consigo, eu não tenho essa capacidade. Não seja mais que nem Jeremias no início, nem que nem Moisés no início, que era gago, e Jeremias que era uma criança que não sabia falar. O Espírito Santo que habita em você, se você crê em Jesus, o Espírito Santo que habita em você, ele te capacita, ele te conduz. Você só precisa desejar. E você vê que nós estamos apenas no primeiro versículo, e olha quanto você já recebe para você tocar o seu dia. Olha o quanto nós recebemos de Deus, não vem de mim, isso está escrito. Olha o quanto que nós recebemos só para nós começarmos o nosso dia. E sabe o que é interessante? Nessa Bíblia aqui, o título da parábola, talvez você já leu essa parábola, é a parábola da viúva persistente. Porque tem duas pessoas nessa parábola: a viúva e o juiz. O juiz da cidade e a viúva, que precisava que a causa dela fosse julgada. E em outras Bíblias, como a que eu tenho aqui, por exemplo, diz a parábola do juiz iníquo. Palavra que a gente nem usa, iníquo. O que é isso? Tem que ir no dicionário muitas vezes que você está lendo a Bíblia. Você tem que ir no tio Google. O pai está no céu, você vai no tio Google, não tem problema. Vai no tio Google, que é iníquo. Aí você vai ver o juiz que é injusto, né? Que causa injustiça, cruel. Mas é interessante que nessa diz a parábola da viúva persistente. Porque você vê. Então você pode ficar com o foco no juiz iníquo ou na viúva persistente. Por isso que eu gosto sempre de dizer que essa fé cristã, a fé ensinada por Jesus, Cristo, ela nos possibilita a viver uma fé persistente, como de uma mãe que está com seu filho no leito da morte. Essa é a atitude que Deus espera de nós, contando sempre com o gás dele, né? Com o espírito dele, com o fogo dele. Sem ele nós não somos nada. Mas eu tenho que ter atitudes de fé como se a minha filha estivesse morrendo no leito.
Então se a sua filha, se seu filho está morrendo no leito e alguém fala, olha, você precisa andar 20 quilômetros sem beber água, você vai, porque seu filho está morrendo. Você tem atitude, porque seu filho e sua filha estão morrendo. E tem um caso de uma mãe que procura Jesus para curar a filha dela, que os discípulos não queriam deixar ela chegar perto de Jesus. Os discípulos estavam sendo treinados por Jesus. Eles não estavam prontos. Deus não chama pessoas prontas. Deus chama pessoas que não estão prontas, mas que têm coração, que têm acesso, que têm coração aberto para ser capacitada. E eles estavam sendo capacitados. Mas eles falaram, sai daqui, cala sua boca, para de falar. E aí Jesus, não, ela não vai parar de falar, deixa ela vir. Então Jesus ele está falando para quem quer ser como ele aqui na Terra em 2023. Olha, eu vou contar uma história para vocês. Parábola é história, para mostrar para vocês que vocês devem, é uma regra, é um mandamento esse, é um mandamento, devem orar sempre e nunca desanimar. Orar sempre e nunca desanimar. Então, o desânimo, quando estou desanimado, eu tenho que fazer uma pergunta para mim mesmo. Como é que está minhas orações? Estou orando? Muitas vezes não. E se não, você já tem a resposta do que você tem que fazer para voltar o ânimo. Está desanimada? Está sem esperança? A primeira pergunta que você tem que fazer é, eu estou orando? E o que Deus vem falando comigo nos últimos 3 dias, e eu venho compartilhando com vocês para engajar vocês, nós temos que orar um pelos outros, mas você também tem que orar por você. Eu tenho que orar por mim também, irmão. Porque às vezes é mais fácil você orar pelo outro e você não está orando por você. É mais fácil você ajudar o outro e você não procura ajuda. É ou não é? Aliás, isso é uma fuga inconsciente. Eu conheço de longe a pessoa que está buscando fuga inconsciente, porque eu fiquei 4 anos trabalhando de final de semana em um lugar de forma voluntária para fugir dos meus problemas, ajudando pessoas, glória, restauração de família, ajuda emocional, cura de vícios, ansiedade e tal, mas eu fugia dos meus problemas, eu não orava por mim mesmo. 4 anos, irmão. Um ciclo de Copa do Mundo, um ciclo de Olimpíada. Tá loucão, Brunão? É isso aí. É mais fácil a gente cuidar do outro do que cuidar de nós mesmos. E tá errado isso. Jesus está ensinando isso aqui. Então, orar sempre e nunca desanimar. E quando nós falamos quando a gente lê aqui na Bíblia Jesus falando orar sempre, deixa eu te ensinar uma coisa. Jesus, ninguém ensinou isso para nós. Pelo menos para mim ninguém ensinou. Eu estudei em colégio cristão, inclusive, mas ninguém me ensinou isso. Ou ensinou e eu era burro e não ouvia. Mas eu acho que ninguém me ensinou, não. É o seguinte, Jesus foi o criador da oração do Pai Nosso. Sabia disso? Isso. Quem criou a oração do Pai Nosso, pessoal? Jesus Cristo. Obrigado, até logo. Valeu. Jesus. E por que ele criou? Porque perguntaram para ele, Jesus nos ensina a orar. Quem perguntou? Discípulo. Multidão não. Multidão quer saber, Jesus, o que você pode fazer para restaurar meu casamento? Jesus, o que você pode fazer para curar o câncer? Jesus, o que você pode fazer para curar a minha família? Jesus, o que você pode fazer por mim? Jesus, o que você pode fazer para resolver o meu problema? Sai dessa fase logo, irmão. Ele vai te auxiliar no seu problema. Fato consumado, irmão. Mas isso faz você desistir no meio do caminho. Isso faz você desanimar na fé. Discípulo não. Discípulo aprende a não desanimar na fé. A não ser preso pelo desânimo. Porque o desânimo vai vir. E às vezes não é desânimo que vem. É o cansaço. O que eu preciso fazer? Descansar. Acabou. Dia seguinte, renova as forças. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tudo isso está escrito. Quando você quer viver o que está escrito, irmão, o céu desce dentro de você, velho. O Espírito Santo enche você. Você só precisa desejar isso. Então vamos lá. Orar sempre.
Aí você pode fazer a pergunta, mas peraí, Jesus, como orar? Aí você tem que ir lá em Mateus 6. Deixa eu pegar outra aqui. Aí você tem que ir lá em Mateus 6. Aí você vem em Mateus 6 aqui, ó. Eu falo porque eu já sei que é Mateus 6. Você está aprendendo, a fé se aprende. Jesus disse: e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé, nas sinagogas, nas igrejas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto, Mateus 6,6. Ou seja, orar sempre para não desanimar, certo? Que é isso que está escrito aqui. Então como que eu oro? Entra no quarto, Mateus 6,6. Entra no seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que está nos céus, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Muitas vezes não é o problema resolvido, como a viúva não teve o problema dela resolvido rapidamente. Ela teve que o quê? Persistir. E hoje a palavra é persista. Persistência. Mas para que você persista, você precisa ir para o quarto e encontrar essa recompensa que o Pai que está nos céus te dá. E essa recompensa é: entra desanimada, pode entrar, filha. Entra desanimado, filho, pode entrar. Você vai sair daqui do quarto com ânimo, com esperança, com paz, com alegria, porque eu dou essa recompensa. O apóstolo Paulo escreveu: o reino de Deus não é comida e nem bebida, é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Eu quero entrar no reino, isso aí, e aí, glória, isso aí, general do reino, soldado do reino, não sei o que do reino, não sei o que do reino, reino, e você não anda em paz, e você não anda com a alegria de Cristo, e você crê na justiça mais do homem do que da justiça de Deus. Vem uma situação de injustiça, você fica aí querendo dar pitizinho, pitizinha, que é isso? Você não está no reino não, irmão, porque o reino de Deus, a Bíblia diz isso, o reino de Deus é paz, é alegria e é justiça. A coisa mais fácil do mundo é você falar: Jesus, eu acredito em você, você é o único. É muito fácil isso. O que é difícil é entrar no reino. Por quê? Jesus disse: a porta é estreita. Para entrar na arca, para entrar no reino, a porta é estreita. Você vai precisar deixar coisas para trás. Você vai deixar, por exemplo, tem momentos que Deus vai falar assim: não quero que você dê sua opinião. Mas você quer dar sua opinião, porque você quer ser ouvido, e porque você não foi ouvido na sua infância. Então você quer ser ouvido na vida adulta, você precisa ser ouvida. Isso, garotinho. O pai está te esperando no quarto. Você quer ser ouvido, eu preciso me posicionar, eu preciso. Isso aí. Já se posicionou antes no quarto? Eu recebi uma mensagem: Bruno, você precisa se posicionar? Eu falei: mas eu estou posicionado lá no quarto. E aquele que está no quarto, que me vê em secreto, ele não está mandando eu me posicionar nisso aí que você quer que eu me posicione. Não, mas fulano e ciclano estão se posicionando, mas eles estão se posicionando no quarto em primeiro lugar? Tomara que sim, eu espero que sim. E talvez esteja, glória a Deus por isso. Se posicione sempre guiado pelo Espírito Santo. A pergunta é: você está cheio do Espírito? Ou você está cheio de natureza humana? As duas respostas provocam comportamento. E é você que tem que dizer, eu não posso dizer por você. Não posso te julgar. Quem sou eu? Só existe um que julga, é o que está sentado no trono. Tem alguns homens e mulheres aí que ficam querendo se fazer justiça na terra aí na força do braço. É só querer ser Deus, né? Querendo ser Deus. Relaxa. Chegou o momento de você experimentar algo que você nunca experimentou. Chegou o momento de você experimentar algo que você nunca experimentou. Então, você viu que Jesus conta uma história de injustiça, de um juiz que não queria dar
que não estava nem aí para uma viúva. Mas a viúva não parou de orar. A viúva não parou de insistir. E a Bíblia não conta qual é a causa dela, mas poxa, é só você pensar, uma mulher viúva naquela época, talvez ela tinha filhos, provavelmente, e ela precisava da causa talvez para ter um recurso financeiro para poder sustentar a casa dela, e ela não desanimou, ela continuou insistindo. Ou seja, o verbo persistir precisa ser conjugado por nós. E eu sou o primeiro a ser cobrado antes de você aqui nessa sala, porque eu estou levando a mensagem no dia de hoje. Então, eu persisto, você persiste, nós persistimos no dia de hoje. Quando você ouve isso, essa causa que está aí acontecendo na tua vida, ela vem forte aí, não vem? Então, Deus está te dando a resposta, persista. Ele não está falando para você, vou resolver hoje. Ele está falando, persista. Como que você fica quando você ouve isso? Como você fica quando você ouve isso? Você tá aí com o pau tá torando. Isso. E Deus tá te falando, não vou resolver hoje, porque eu quero ver você persistindo. Como você fica? Você fica... Ou você fica, obrigado, Senhor, por renovar as minhas forças. Só renova as minhas forças. Ontem... a gente está vivendo um milagre aí mais uma vez. Eu e Bruna, depois a gente compartilha com vocês. Bruna, espero que ela compartilhe. E Deus já falou que isso ia acontecer e tudo mais. Era só uma questão de tempo. Mas eu já atendi muitas pessoas que a pessoa fala, e eu já passei por isso, e Bruna também. E a pessoa fala, Bruno, mas eu não tenho mais força, eu não creio. Aí eu falo para a pessoa assim, mas você crê na graça de Deus que pode renovar as suas forças? Sim ou não? Talvez seja não a resposta, mas provavelmente a resposta é sim. Então Jesus está dizendo, é sim? Então vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Para aquele que vai te dar ânimo. É isso que Jesus está dizendo. Orar sempre e nunca desanimar. Não tenho mais força. Ore. Ore. No secreto. Quando ninguém te vê. Porque seu pai vai te recompensar lá. E você pode chegar com a sua pauta de reunião. Sabe assim, uma reunião? Já fez alguma reunião, pessoal? Acho que todo mundo já fez algum tipo de reunião. Rapaz, a minha pauta aqui, Mateus 6,6. Pronto, essa é a minha pauta. Chega no quarto, tira o celular, né? Tira essa distração, o celular ou é usado pelo céu ou é usado pelo inferno, tá? Então assim, tira a distração, vai pro teu quarto e traz a pauta. Você não sabe nem o que você vai falar no quarto, né? E isso você não precisa saber. Você vem aqui, você precisa saber a palavra dele. A palavra dele diz, é como você vai fazer. Meu Pai, Pai Nosso. Jesus ensinou isso. Mateus 6,6. Eu tô aqui. Mano, ora dessa maneira que eu tô te ensinando, pelo amor de Deus. Agora, você não vai ficar deixando eu falar aqui que nem um papagaio, né? E não vai fazer aí, não é possível isso. Você não vai fazer passar essa vergonha, porque eu não vou ficar com essa vergonha. Você tem que fazer. Testar. Você precisa testar. E se você falar assim, eu vou testar, eu vou te adiantar porque eu vim de tecnologia. Vai funcionar, porque isso aqui não tem falha. Você testa algo que pode dar positivo ou negativo. Esse teste aqui não dá negativo, é só positivo. Funciona, é funcional, mas você precisa botar essa fé para funcionar. Você que é de São Paulo, você precisa colocar a fé para funcionar. Você aí, Rondônia, Acre, Manaus, Rio de Janeiro, você precisa colocar a fé para funcionar. Entendeu? Então aqui, eu vim colocar a fé para funcionar na minha vida. Casa caiu, você já sabe disso, estou aqui, meu Pai. Jesus ensina. Estou fechando a porta do meu quarto.
E quando eu falo quarto, quando Jesus fala quarto, não necessariamente precisa ser o quarto físico, mas pode ser o seu carro. Eu oro muito no carro, na garagem do meu prédio, com isso, um filme vedado, ninguém me vê lá. Mas a noite passada eu tive a oportunidade, Bruna e Betina não estavam em casa, e eu tive a oportunidade de ficar em casa sozinho com meu pai. Essa que é a realidade. A orar, entre no seu quarto e feche a porta. Ore ao seu pai que está em secreto. Então, para a gente caminhar para o fim aqui, Jesus conta, Deus respondeu você já? Você já recebeu a resposta? Persista. Vamos para a última parte. Depois que Jesus conta a parábola, você leu comigo aí, nós vamos ler de novo no versículo 6. Aí Jesus vai dar a cereja do bolo, ele dá o grande finale. Ele faz primeiro uma pergunta para nos desafiar, os discípulos. A multidão, pessoal, por que você está enfatizando tudo isso? Porque a multidão não quer nem saber disso. A multidão está preocupada com a faxina, com o trabalho. A multidão está preocupada com a vida dela. O discípulo está preocupado se está vivendo com tempo de qualidade com Jesus, se está tendo comportamento, atitude, pensamento como de Cristo. O discípulo reconhece que está fraco e sabe onde vai buscar a força. Você entrou nessa live para aprender e comece a desejar a partir de hoje a ser uma discípula, a ser um discípulo de Jesus. Mulheres e homens sendo levantadas no nome de Jesus agora nessa live. Eu creio nisso, eu creio no impossível, eu creio num Deus que renova as forças, um Deus que amplia a consciência. Aliás, ele tira a nossa consciência humana e coloca a consciência divina, como o apóstolo Paulo escreveu. Nem eu me acuso de nada, porque a consciência de Cristo não me acusa de nada e eu nem por isso me acho tal. Eu simplesmente vivo por Ele e para Ele, e converso com Ele, e resolvo minhas tretas com Ele. Acabou. Sai do tribunal e persista na fé. A parábola aqui, Jesus está falando, sai do tribunal humano, sai da condenação. Horas você é o juiz de tudo e de todos, ora você é o réu, ora você é as pessoas, que nem lá nos Estados Unidos, que fica lá vendo o julgamento, horas é você que fica na internet vendo o julgamento. Deus está te esperando no quarto e você fica vendo as tretas na internet, tretas gospel. Se liga, meu, você tá loucão? Treta gospel, treta política, treta, só fica vendo treta, então sua vida vai ser uma treta. Isso é uma bagunça, você não percebeu, e agora você tem a resposta. E não adianta jogar pedra em mim, pelo amor de Deus. Atire a primeira pedra, porque eu sou pior do que você possa imaginar. Pecador. Pior que você, mas todos somos. Treta gospel. Você tá aí. Sabe o que é? Você tá fazendo parte do tribunal. Só que você fica olhando a treta. Aí às vezes você entra num comentário. Eu também acho isso. E os comentários não resolvem nada. Comentário tudo vazio. Comentário de carne. Comentário de carne é letra. Letra mata, irmão. Não tem um comentário cheio do Espírito Santo. Quando tem uma treta, gente colocando treta, discussão, um pastor contra o outro, uma teologia na outra, e eu nem gosto de falar disso, mas Deus está mandando dizer e acabou. Então eu sou obediente a Ele, eu não falo sobre essas coisas aqui, mas é porque eu acredito que no mínimo 10 pessoas precisam ouvir isso, e não para que você se sinta mal, não, para que você seja salva dessa situação. Sai dessa treta aí, irmão. Que é isso? Tem mais o que fazer, tem um monte de gente que tá pegando fogo o mundo, irmão. Tem gente passando fome, tem gente com casamento acabado, tem gente com problema de psiquiátrico, tem gente no hospital. Vai no GRAAC, irmão. Vai no GRAAC lá, passa o sábado lá, só vai. Pra você ver o que é treta. E aí você fica nessa tretinha aí, por trás da internet. Aqui no Cola na Videira não, irmão. Aqui eu tenho que te dizer, se você quer fazer parte da família JC, essa seria uma condição.
Não seja a pessoa, homem e mulher, que fica escondido por trás de comentário na internet. Comentários vazios, cheios de carne e não de espírito. É só você querendo ser aprovado. É só você querer dar a sua opinião porque ficou calado a vida toda. Deus está te esperando no quarto. Vai fazer uma terapia, procura um psicólogo, vai fazer curso de autoconhecimento. Cola na videira, aqui é o convite, todo dia eu te espero, nós vamos junto, lado a lado. Nem eu sou melhor que você, nem você é melhor do que eu, ninguém é melhor que ninguém aqui, mas nós não vamos ficar em tribunal. Jesus está dizendo isso para nós, ele nem tinha me falado isso, ele me mostrou isso aqui agora. Não seja juiz, não seja réu e não seja espectador de tribunal humano. Porque se você ficar assim, olha o que vai acontecer. Eu digo a vocês que Deus fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Quando Jesus Cristo voltar, irmão, é isso que ele está dizendo. O Filho do Homem, aí você precisa saber, estudar mesmo. Filho do Homem hebraico aqui e tal, é Jesus, é o Cristo, é o Messias. Quando ele voltar, porque ele já veio. Talvez você creia ainda que ele vai vir, né? Tudo bem, calma que ele vai te laçar. Espera, eu vou esperar, eu espero, irmão. Fique tranquilo. Eu já vi tanta gente, começando pela minha esposa, eu tenho raiva de Jesus. Hoje ela diz: Jesus, o meu Salvador, me ajude na minha falta de fé. Essa semana de novo a Bruna falando: Bruno, eu peço para Jesus só isso agora, me ajude na minha falta de fé. E eu digo: quão grande é a tua fé? Porque o primeiro passo é esse. Eu preciso de ajuda para ter fé. Eu preciso até disso. Isso aí. Meu Pai, só você pode abrir os ouvidos agora. Só o Senhor pode abrir os olhos. Abrir os olhos dos cegos, abrir os ouvidos dos surdos, fazer essas pessoas que estão paradas começarem a andar sobre a tua palavra. Meu Pai, ouve o clamor do teu povo. Eu não tenho fé para não crer que o Senhor está fazendo nessa live. Eu creio que o Senhor está renovando as forças dos desanimados, mas principalmente está apresentando a verdade da tua palavra, o caminho, o como receber vida eterna. Se você nunca disse para Jesus: Jesus, eu me arrependo das minhas atitudes. Jesus, eu me arrependo do meu jeito de viver. Mano, quantas vezes eu já não li a Bíblia? Quantas vezes que eu olho assim para mim e falo: mano, como eu sou idiota. Nossa, como eu sou mal. Quando você se deparar nisso, talvez alguém está se deparando nisso hoje ou ontem ou esses dias, não se sinta mal. É isso aí. Ele está te limpando. Ele está tirando a sujeira. Cara, como os meus pensamentos são maus. Calma, é claro que é mal. Deixa ele limpar. É bom você ver, porque você vai ver ele limpando. Primeiro você reconhece, o primeiro passo para você ser transformado, se você for em qualquer lugar psiquiátrico, psicológico, eles vão falar isso para você, irmão. Primeiro passo é reconhecer, preciso de ajuda. Primeiro passo é tomar. Eu fiquei 32 anos escondendo um abuso, irmão. Escondendo 3 episódios de abuso na minha vida, quando eu era criança. Escondi durante 32 anos da minha vida. A minha vida só mudou quando eu coloquei essa verdade para fora. A verdade de Cristo não entrava em mim, porque a minha verdade precisava sair. A verdade de que eu estava mal. Quase me matei. A Bruna achava que era isso, aquilo. Os médicos ficavam buscando diagnósticos. Bipolaridade, possível bipolaridade. Aí tive depressão, remédio psiquiátrico, cachumba em 2016. Era tudo porque eu escondia as minhas fraquezas. Eu tinha muita vergonha do que eu vivi. E principalmente eu tinha muita vergonha do meu corpo.
Na minha infância e na minha adolescência, eu me escondia como homem. E pior, quando eu virei adulto, eu canalizei toda a energia para viver que nem um depravado na área sexual. Eu era um prostituto, vivia na prostituição. Sabia disso? Você entrou agora, né? Achou que eu era pastor, né? Achou que eu era santo, é? Não, eu estou buscando a santificação. Eu estou buscando ser aperfeiçoado. Santificação na Bíblia, que Deus chama nós para ser santos, sabia disso, né? Não é santo que você está pensando em não, na imagem 1, 2, 3, nada disso. Santificação é Deus te aperfeiçoando, a graça que te capacita, a graça que te aperfeiçoa, a graça que te transforma. Nós somos chamados para ser transformados, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas o primeiro passo é você reconhecer: eu tô mal. Para de falar que é seu marido, para de falar que são seus filhos, para de falar que é seu chefe, é você que tá mal. Esquece os outros, sai do tribunal, vem buscar em Deus, deixa Deus colocar as pessoas para te ajudar. Talvez Ele coloque o Juma aqui para te ajudar. Quem? O Juma, jumento. Talvez Ele coloque eu para te ajudar. Talvez Ele coloque seu vizinho, sua vizinha. Talvez Ele coloque alguém do seu trabalho. Mas busque primeiro em Deus, para Deus colocar as pessoas certas para te ajudar. Porque Ele vai pôr. Deus usa pessoas. Sua vida mudou. Sua vida mudou. E se alguém sair da live meio constrangido, eu vou te contar um caso e eu termino aqui. Dezembro de 2019, há pouquíssimo tempo. Há pouquíssimo tempo. Eu estava no louvor, estava ali adorando a Deus, achando que estava adorando a Deus, Na verdade, eu estava adorando os meus problemas resolvidos. Eu estava adorando ver os meus problemas serem resolvidos por Deus. Eu não estava adorando a Deus. Diferente. E eu não sabia. E aí no meio do louvor, o Espírito Santo, 2019, irmão, eu nunca vou esquecer. Ele falou assim pra mim, veio uma voz. Soprou. Soprou o quê, Bruno? Quando é que você vai vir aqui me adorar? Apenas. Quando você vai a primeira vez, Deus ele é misericordioso e tal. Mas talvez você tá há 10 anos, 15 anos na igreja só olhando para a tua vida e para os seus problemas. Eu era assim. Relaxa. Aí, na hora que eu ouvi isso, eu fiquei mal. Eu não fiquei bem, eu fiquei mal. São os momentos que os momentos que eu vivi maior profundidade com Jesus foram nos momentos que eu fiquei mal, irmão. Ao ouvir a verdade dele, ao ouvir a palavra dele. Tô te cantando um caso. Eu sentei, mano, terminou o culto, eu não conseguia sair, eu só chorava, mano. Eu não conseguia sair assim, mas eu tava ao mesmo tempo bem, mas ao mesmo tempo eu tava mal, porque era verdade. Só que eu decidi, a partir de hoje eu vou buscar, eu vou adorar, independente da situação. Deus está buscando verdadeiros adoradores em espírito e em verdade, não em problemas. Só vou adorar porque tenho problemas. Quando eu escutei da Andréa Vargas, uma mulher de Deus, lá em Vitória do Espírito Santo, e ela disse: você ama mais a pornografia do que a Deus? Eu fiquei mal, mas eu precisava ouvir aquilo, porque era verdade. Então houve o quê? Um forte impacto emocional, como diz meu amigo Fonsequinha. Quem? O Fonsequinha. Estamos chegando, hein? Ai, Bruno, você já chegou. Ai, meu Deus do céu. É isso aí. Ai, mãe. Eu não sei quem tá aqui, cara. Nem olhei o chat, cara. Não sei. Eu tô aqui pela fé. Eu tô aqui pela fé que tem 110 almas sendo transformadas por Jesus.
Eu tô aqui pela fé porque eu creio que tem 110 almas. Não vai ficar ninguém de fora, não vai sair ninguém. Não vai sair ninguém. Mesmo que a pessoa caiu para 108, não interessa. A semente foi plantada, não volta. A palavra de Deus, ela entra e ela não volta vazia. Deus vai fazer a obra, porque o que nós vivemos aqui no Cola na Videira é uma promessa de Deus. E toda promessa de Deus é cumprida, irmão. Acabou. E Ele me garante isso. Eu creio na garantia dele. Bruno, apenas pregue a minha palavra. Não entre em nenhum tribunal. Apenas pregue a minha palavra, porque desta maneira eu entro e faço a minha obra. Eu entro e faço aquilo que me apraz. Com Z. Apraz. Que é isso, Bruno? Joga no tio Google. Eu faço aquilo que me alegra. Assim diz o Senhor. Um beijo no coração do profeta Isaías. Essa que é a realidade. Amém, pessoal? Então, essa aqui não vai entrar na cabeça. Tinha que fazer um pouquinho maior para eu ficar aqui, ó. Eu ganhei do pessoal do Ceará. Descobri que meu avô nasceu... O pai do meu pai, não tive muito contato com ele. Então, o pai do meu pai nasceu no Ceará também. Eu ganhei do povo do Ceará. Ó, que bonito. Que legal. Ó, dia 25 de junho desse mês, daqui menos de 2 semanas, nós vamos estar juntos presencialmente. Eu vou colocar de novo o link, ainda tem vagas, são 30, no Box CrossFit Santana, em Santana, zona norte de São Paulo. Se você quiser, Cola na Videira presencial. Vamos estar juntos, vai ser um prazer te conhecer. Tem muita gente que a gente já conheceu através aqui da internet e talvez a gente vá te conhecer. Vamos estar juntos, vamos se abraçar, né? Quando a gente foi em 2020, era pandemia, todo mundo de máscara, não podia se abraçar. Agora nós vamos voltar lá e agora Deus falando assim, agora vocês podem se abraçar. Deus é o quê? Fiel. E a outra coisa que eu tenho para falar para vocês chegou os novos livros. O Derlei está me ajudando nas entregas. Então, se você quiser o livro Vida e Fé, é um capítulo por dia. Um capítulo por dia. Sua fé vai ser renovada. Você vai ler aqui muitos testemunhos e que vai, com certeza, edificar você e toda a tua casa. Porque Deus só precisa levantar uma pessoa para levantar toda a sua família. Ele só precisa de uma alma. E ele levanta toda a geração. Como eu aprendi e está escrito na Bíblia, a fé a salvação que transborda, certo? Então, vida e fé, se você quiser, é só você mandar um direct para mim, Bruno, eu quero o livro, e eu te mando ali os caminhos, os trâmites, tá bom? Deus abençoe. Olha lá, o Derlei foi levantado por Deus para nos ajudar. Obrigado, Jesus, pela vida do Derlei. Viviane Oliveira, Gislene, Cláudia Antunes, Maria, Glaucineide, vão na paz. Auxiliadora, Bia 282, vão na paz de Cristo. Silva Carvalho, Luiz Cláudio, tamo junto, Luiz. Tamo junto, Luiz Cláudio. Cláudia Antunes, que vocês sejam usadas por Deus, usa-me, Senhor, isso, que vocês sejam usados por Jesus no dia de hoje. Não retenha aquilo que você recebeu na live, transborde, ensina alguém aquilo que Deus te ensinou hoje, pelo amor de Deus. Dani Ferraz, Márcia Feitosa 74, Rúbia Santos, Gislene de Minas Gerais, agora não lembro se é BH, não é BH não, vamos comer um trem. Vai comer um trem, Bruno? Bruno, vamos comer um trem. Os mineiros falam assim, vamos comer um trem. Só consegui chegar agora, vou ver no gravado, em nome de Jesus. Luciana Garrido, bora Lu, força Lu, persista. A fé persistente. A minha oração ela é essa, consciente, de olhos abertos. Que o Espírito Santo possa ter renovado todas as mulheres e homens e colocar o desejo, eu vou persistir na fé. Assim como a Lu Garrido, que eu sei mais ou menos o que ela está passando, outras pessoas também estão sendo levantadas dessa maneira, e eu também, viu, irmão? Porque alguns conhecem um pouco da nossa história, do que a gente está passando, mas nós vamos persistir. E se você fazer a pergunta, mas eu não consigo persistir, aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Por Jesus você consegue? Sim ou não? Pelo teu mestre, não é? Pelo teu Salvador, não é? Então, sim ou não? Por Jesus eu persisto. Então persista, porque Ele te convida para viver por Ele e não mais para você. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus abençoe. Tamo junto, colado na videira.
E, gente, eu tô tentando ver um espaço pra gente poder conversar, ter nosso encontro essa semana que não teve segunda-feira, mas ainda não tem essa possibilidade. Mas se aparecer eu vou avisar vocês, tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus.